Roblox é uma plataforma online onde milhões de pessoas jogam e criam experiências interativas em 3D. Dentro dela, é possível encontrar milhares de jogos de diferentes estilos, como aventura, ação, terror e simulação. Cada jogo é criado pelos próprios usuários, o que torna o catálogo sempre variado e cheio de ideias criativas, feito por desenvolvedores e jogadores ao redor do mundo. Mas o Roblox não se define somente a isto. Ele também contém jogos enigmáticos e intrigantes, com histórias que podem mexer com o emocional e psicológico. Hoje nós iremos falar de Let Him Go. Mas antes, já deixe seu like se você gostar do vídeo e se inscreva no canal para não perder vídeos como este. Isso ajuda o YouTube a ver que este conteúdo é relevante para você. Bom, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eu tô cansado de você. Me deixa em paz. Eu preciso andar um pouco. Ok, esse começo já mostra o porquê do nome do jogo. Estamos dentro de casa. Pelo visto, acabamos de acordar. E há alguns objetos que podemos interagir. Podemos ver uma chaleira em cima do fogão e interagindo com ela. Essa é minha cozinha. Eu costumava cozinhar aqui. Eu ainda não ensinei o Ring a cozinhar direito. Do lado direito da cozinha, vemos uma foto do Spawn com seu amigo, o Ring. Essa foto... não me lembro de quando tiramos. O Ring estava tão feliz aqui, como eu costumava ser antes. Do lado da foto, um vaso com uma flor. Eu estou cuidando dela. Ela é tão brilhante. Eu achei que ela fosse combinar com os dias brilhantes quando tudo estava bem. Bom, em frente à cama há uma TV, na qual também podemos interagir com ela. É a minha TV. Antes eu costumava assisti-la todos os dias. Eu ainda me lembro de como o Ring amava se sentar no meu sofá e assistir os filmes comigo. E por fim, o quadro, que ele só fala que cria uma sensação de calor e um desejo de sono profundo. Coisas básicas. É nítido para qualquer um que o que ele está passando é por um tipo de perda, sendo ela pelo seu amigo, o Ring. Chegando perto da porta, temos a opção de sair. Mas antes, vamos recapitular tudo o que vimos até agora. A história se passa entre dois amigos, Spawn, o protagonista da história, e o Fire Ring, seu melhor amigo. Eles estavam sempre juntos em tudo o que faziam, mas em um certo dia, Ring se cansou do Respawn e o deixou sozinho. Agora, o Broken Respawn está aparentemente bem deprimido com esta situação, vendo os objetos em casa e lembrando de tudo que faziam juntos. Lembranças boas que se tornaram pesadelos. Ok, vamos continuar. Saindo de casa, temos uma bela vizinhança e um objetivo no canto superior esquerdo da tela aparece. Fale com os NPCs e uma contagem, 0 de 4. Olhando ao lado, dá pra ver que temos uma parada de ônibus, onde lá temos nosso primeiro NPC para conversar, interagindo com ele. Pelo visto, ele não fala muito. Parece ser um personagem mudo, que apenas se expressa. Além de personagens, podemos interagir com locais e objetos na cidade, que podem ajudar a entender o que está acontecendo. O primeiro objeto que podemos interagir é um outdoor, ao lado do ponto de ônibus. Apenas um outdoor. Ah, eu conheço esse ator na foto. Alguém me contou, talvez seja... Domin? Ele é um idol. O Ring adora ele. Andando mais um pouco do outro lado da pista, há um trampolim, que interagindo ele só diz o quanto sente falta de se divertir junto ao Ring. Porém, há um lugar que é intrigante, digamos assim, a torre, que interagindo o Spawn só enfatiza mais como amava vir a ela com seu amigo, mas subindo nela conseguimos ver isso. Bom, vamos guardar para as teorias. Seguindo em frente, vemos uma estátua denominada de Estátua do Construtor, e um pouco mais à frente, apenas vamos perguntar a ele... Não! Não! Eu estou falando sério. A gangue 1x4 é real. Ah, sim, com certeza. O que mais você diria? Não seja boba. Eu estou falando sério com você agora. Não há necessidade de jogar palavras para todos os lados. Então é isso? E o que você vai fazer comigo? O que vai acontecer comigo se eu começar a gritar pela rua toda que eu amo?
Vocês duas, não falem bobagens. Ajam normalmente enquanto eu estou sendo legal com vocês. Desculpa por elas. Garoto, elas estão completamente malucas com as histórias SWOT e não parecem muito bem. Eu acho que você deveria ir descansar. Deixa eu explicar. Uma conversa repentina começa ao se aproximar de 3 NPCs, Vinaigrette, Mimosa e Kaysar. Eles falam de uma série clássica de jogos PVP, jogador contra jogador, que fizeram muito sucesso nos primórdios de Roblox, o que é bastante citado em cartazes em várias partes do jogo. Sword Fights on the Heights, ou Lutas de Espadas nas Alturas, é o primeiro jogo lançado por um dev chamado Telamo, hoje que é conhecido como Chatelaskay, que foi um dos principais criadores da era antiga da plataforma. O mapa é composto de grandes ilhas flutuantes de várias alturas com uma montanha alta e fina em um canto. As diferentes áreas do mapa são conectadas por vários caminhos, normalmente composto de um conjunto de obstáculos ou algum tipo de desafio de plataformas. Cada espada reside em o seu próprio local no mapa, acessado através de um caminho único. Existem itens adicionais que os jogadores podem encontrar na forma de power-ups. Estes variam de um simples medkit a orbes com habilidades poderosas, um dos orbes mais complexos de sua época. O que é mais interessante disso tudo é que o Fire Ring, ou pelo menos seu símbolo, fica bem no meio do mapa. Vamos guardar isso para depois. Do outro lado da estrada, há uma praça com 2 lojas centrais, o Walmart e o Barry's Bar. No centro, uma fonte. Eu gostava de relaxar aqui com o Ring. O barulho da água é tão suave. Entrando no Walmart, uma loja normal comum em jogos de Roblox, com um atendente no balcão. Bem-vindo ao... você de novo? Bem, pelo menos aquele garoto laranja não está com você desta vez. Ainda bem. Aliás, sobre ele, vocês sempre passam tempo juntos. Sem ver vocês dois juntos, grudados um ao outro, acho que não são mais amigos, né? Intrometida. Bom, escolhendo a opção eu realmente não sei, ela diz: vou levar isso como assim. Ok, eu estou farta dele. O que eu quero saber é... você trouxe algo daquela garota verde, não é? Peraí, garota verde? Parece que deveríamos ter falado com alguém primeiro. Mas não tem problema. Escolhemos falar, só estava falando com ela. Então ela diz: ok, bom pra você. Se você não vai comprar nada, por favor, saia da loja. Ela não é a minha simpatia com ele. Saindo da lojinha, decidimos falar logo com a garota verde, que estava bem em cima da minha cara esse tempo todo, só que eu não vi. E ela tem uma barraquinha que até parece ser de limonada. Ei, amigo, eu não tenho nada pra você hoje, desculpa. Eu não tô precisando de nada agora. Ok. Vejo você da próxima vez. Eu tenho um mau pressentimento. Ela parece ser uma boa pessoa, diferente de alguém. E por fim, vamos falar com o último NPC, no bar do Barry. Chegando lá, vemos o balconista. Boa tarde, você quer comprar algo? Escolhendo a opção eu não tenho certeza. Você não vai levar seu suco favorito? Bom, de qualquer forma, se cuide, por favor. Depois de falarmos com todos os NPCs e terminar o objetivo, isso acontece. Eu não me sinto bem. Eu quero ir para casa. Então caminhamos diretamente para casa, fechamos a porta e nos deitamos para dormir. Acordamos em um lugar estranho, que por enquanto vamos chamar esse lugar de Dimensão dos Sonhos. Saindo da casa, percebemos que é a mesma casa da vida real, e o Respawn tem um novo nome. Ao invés de Broken Respawn, agora seu nome no mundo dos sonhos é Marty Spawn, onde Marty, em tradução literal, é uma pessoa que sofre muito. Bom, ao lado vemos um NPC, sem textura e meio estranho com o chapéu, que não fala nada e nem dá pra interagir, mas nos observa para onde for. O ambiente é estranho e escuro, com construções quebradas e aparentadas destruídas. Na nossa frente há 3 portas, estranhas e brilhosas, como se fossem portais. Algo diz ao Respawn para ir à direita. Então, seguimos por este caminho, onde entrando no portal, acontece isso. Você sabe, nós somos amigos desde crianças. É muito tempo, não é?
Você sempre estava animado quando passava o tempo comigo. Parece que entramos em um tipo de sonho. Se parar para perceber, esse ambiente que estamos agora é o mesmo local onde acontecia o SWAT, com o mesmo mapa que o original. Olhando um pouco mais para frente, percebemos que o próprio Ring está aqui. Então, vamos em sua direção. Passando por esse caminho bem lento, isso acontece. Mas... você sempre me irritou com esse comportamento. Ok, vamos recapitular. Quando saímos de casa, temos um objetivo: falar com os NPCs. Cada um em um ponto do mapa que nos dão algumas informações necessárias para entender o trama do jogo, contando com alguns objetos que também nos ajudam bastante. O outdoor que interagimos fala um pouco sobre o interesse do Ring em um idol, mostrando, desde casa com os objetos, que o Spawn e o Ring são amigos há muito tempo, contando também que ele falou isso no próprio sonho. A mesma coisa com o pula-pula, a fonte e a torre, que é intrigante, já que subindo lá em cima temos um tipo de bandeira, que as cores remetem bastante a uma bandeira gay. Sei que posso só estar maluco com essa teoria e que isso não tem nada a ver, mas faz sentido. Tudo que o Respawn vê, lembra dele. Tudo lembra. E tudo dói. A dor da perda para o Respawn é nitidamente visível. Tanto que a garota verde parece ter notado isso, citando que tinha um mau pressentimento com algo. A conversa repentina dos 3 outros NPCs também não foi em vão, já que a história do jogo parece se passar nos meados do começo do Roblox, com símbolos e imagens que mostram isso. Sendo sempre em todos os jogos, o Spawn e o Ring sempre aparecem, principalmente no jogo do SWAT, onde bem no centro temos o símbolo do Ring, e no final do sonho, somos teletransportados para um local, com a ponte e algo que não é tão nítido no final dela. Mas antes de chegarmos no final, a ponte se quebra e caímos em um limbo escuro, que poderia muito bem representar uma depressão crescente no Spawn. Esse pesadelo foi repugnante. Eu preciso dar uma volta depois disso. Já é outro dia. Saímos novamente de casa e vemos o mesmo objetivo de antes. Fale com os NPCs. Bom, indo até a praça central e entrando na lojinha, falamos com a Cozy. Não olhe no meu rosto. Você tá me assustando. Parece que ela se assusta, provavelmente com o nosso estado físico depois de um pesadelo tão horrível como esse. O nosso estado aparenta estar realmente e bem visivelmente horrível. Indo falar com a garota de limonada, ela também se assusta e fala: Spawn? Amigo, você tá pior que ontem. O que aconteceu? Dizendo que está tudo bem, ela continua: por favor, não minta pra mim. Eu consigo ver que algo tá acontecendo com você. Ei, você pode vir aqui? Nos aproximamos dela e de repente... um abraço? Por mais que a situação esteja ruim, por mais que um amigo no qual você tanto confiava foi embora, um abraço ajudou a acalmar toda essa tempestade. Pelo menos por um tempo. Posso estar errada, mas seu problema provavelmente está ligado ao Fire Ring. Eu não ficaria surpresa se eu estiver certa. Ele tem um temperamento forte e você é o único amigo próximo dele. Mas se for assim, então, para de pensar nele e esqueça ele. Eu consigo entender o que você está sentindo agora. Todos nós podemos nos apegar às pessoas, mas ele não é a pessoa certa em que você pode confiar. Por favor, Spawn. Isso é interessante. Vendo nossa situação, ela nos ajudou. Se preocupou com o Spawn e até o aconselhou, dizendo uma informação importante. O Ring tem um temperamento forte. Ok, vamos falar com o Barry. Ei, amigo. Como o seu dia está? Você parece pior hoje. Isso não é nada bom. Respondemos que estamos bem, e ele diz: sua aparência te diz que isso é mentira. Spawn,
Eu posso adivinhar que algo aconteceu entre você e o seu amigo que você costuma sair. Visite um terapeuta depois, tá? Vai ser melhor pra você. Saindo de lá e subindo um pouco pra cima, vemos alguém que não estava perto da torre antes. Seu nome é Carmine, uma garotinha do canto da torre segurando uma flor. Interagindo com ela, ela fala: Oi, minha mãe me contou que nós devemos ajudar as pessoas quando elas estão se sentindo mal. Você tá triste agora? Decidindo não mentir, falamos que nem tudo estava tão bem assim. Então ela faz isso. Pega pra você, é toda sua. Eu escolhi a flor mais linda que eu vi no campo das flores. Um gesto pequeno, mas que nos ajudou. Como a garota da limonada e até o próprio Barry. Eles demonstraram estar preocupados com ele e viram que seu estado era deprimente. Sentiram que deveriam ajudar, e isso até que acalma o coração de alguém que está repleto de dor. Por fim, indo em direção ao NPC que não fala, interagindo com ele, isso acontece. Até perguntamos, por que está olhando para mim assim? Mas ele não fala nada, como sempre, apenas demonstra estar triste e preocupado com a situação. Novamente, de repente, nosso personagem se sente enjoado, mal e com um peso mortal na consciência. Novamente voltamos para casa, fechamos a porta e dormimos. Estamos de volta na dimensão dos sonhos. Desta vez, algo o diz para seguir em frente, como se fosse na própria consciência nos guiando. Entramos no segundo portal e começamos um sonho. Será outro pesadelo? Nos perguntamos. Olhando ao redor, não há nada. Apenas uma casa com o que aparenta uma festa de aniversário acontecendo. Uma música de aniversário toca e uma sensação estranha o persegue, como se algo estivesse de errado. Era para ele realmente estar ali? Entrando na casa, vemos convidados, presentes e... o Ring? Sua festa de aniversário? Mas por que ele não me convidou? Ah, você veio de qualquer jeito. Obrigado, mas você sabe, eu não estava esperando por você. Outro pesadelo, no qual não estávamos esperando. Novamente, mesma rotina. Nos levantamos e saímos para falar com todos os NPCs. Porém, ao se aproximar dele, ele está sem rosto. Falando com ele, como sempre, não fala nada, mas com a caixa em preto. Estranho. Uma coisa que não era dessa forma antes. Algo que só víamos nos sonhos. Será que ainda estamos sonhando? Indo falar com a Cozy, ela também está sem rosto. Então, é um padrão agora. Todos que já vimos e conversamos uma vez estão assim, como se não se importassem mais conosco. Como se fingissem que nós nunca existimos. Como se fôssemos nada. Nossa loja está fechada para esquisitões como você. Agora, dá um fora daqui. Ela foi antipática como sempre, mas de uma forma diferente, uma forma mais sombria e horrível. Tentando falar com Barry, uma pessoa que talvez se importasse com tudo que estava acontecendo, ele fala: aprenda a apreciar a ajuda dos outros. Patético. Ele diz algo que achávamos nunca escutar vindo dele. Uma pessoa que tentou nos ajudar, mas que agora nos acusa de não termos aceitado ajuda quando era a devida hora. Mas ainda temos uma esperança. Temos a garota da limonada. Ela sempre nos ajudou e se preocupou com a gente de verdade. Ela foi uma das únicas pessoas a se importar com a gente. Talvez ela possa nos ajudar mais uma vez. Talvez ela... Oh, pelo visto não. Eu te alertei. Você não me escutou. Agora, sua escolha se virou contra você. Por que todo mundo é tão mal comigo? Eu me sinto fraco. Eu quero ir pra casa. A única pessoa que realmente queria nos ajudar se foi. Agora só nos resta voltar pra casa, fechar a porta e dormir. Hã? Spawn! Por favor, abre a porta! Eu vim me desculpar. Eu não quis te deixar tão mal. O quê?
O Ring? Será que ele voltou? Será que ele realmente veio pedir desculpas para voltarmos a ser como éramos antes? Isso é um sonho. Deus, me desculpe mesmo. Eu não quis machucar você. Eu nunca mais vou te deixar de novo. Parece ser real. Ele voltou? Mas como? Depois de tudo isso? Como ele só veio aqui e... Tem algo de errado. Eu não sinto meus próprios dedos. Minha cabeça dói. Você é muito ingênuo se acha que isso é verdade. Era mais um de seus pesadelos, mas dessa vez eles não iriam acontecer mais. Eles iriam parar. Ele iria parar. Não aguentando mais tanto sofrimento e dor, com um semblante de decisão no rosto, saímos de casa, vamos até o meio da rua e paramos. Até que isso acontece. Nada podíamos fazer. Era algo consciente. Ele sabia o que estava fazendo. Apenas estava cansado de ser rejeitado por todos. A culpa é minha. Eu não deveria ter deixado sozinho. Desculpa. Desculpa, Spawn. Me desculpa. Depois de tudo o que vimos agora, é impossível não se perguntar qual é o verdadeiro significado de tudo isso. E bom, eu tenho algumas ideias do que possa ser. São apenas teorias, mas que, para mim, fazem muito sentido no contexto do jogo. E se o Ring representar mais do que um simples amigo? Talvez ele simbolize um amor não correspondido ou até um pedaço do próprio Spawn, que ele perdeu, sua infância, sua felicidade ou até a sua identidade. A forma como tudo faz lembrar do Ring. O jeito que a casa, os objetos e até a música trazem a presença dele de volta, mesmo quando ele não está ali, mostra uma dependência emocional profunda, como quem se agarra ao passado para não se afundar no presente. Também não tem como deixar de notar sobre a torre, que deixaram várias interrogações na minha cabeça, já que subindo ela, podemos ver nitidamente uma espécie de bandeira que pode se assemelhar muito à bandeira gay. Pode parecer só um detalhe visual, mas e se for uma pista? Talvez Spawn tenha sentimentos por Ring que nunca foram ditos. E talvez o Ring tenha o deixado por não aceitar isso, ou por medo. Isso transforma o jogo numa metáfora ainda mais forte, a dor de se sentir rejeitado por quem você ama e por quem você é. A presença constante de elementos clássicos de Roblox, como o Spot, pode apresentar a infância, os tempos bons, a era inocente, mas até esses lugares agora estão cheios de vazio. O símbolo do Ring no centro do mapa mostra como ele era o centro do mundo do Spawn, e quando isso desaparece, tudo perde a cor, o som e o rosto, além de quando os NPCs começam a perder o rosto. É como se a depressão estivesse apagando tudo à volta. Eles não te reconhecem, não se importam, te ignoram. E podemos perceber isso não só no sonho final, mas também em todo momento com as pessoas que passam ao redor com os olhos cobertos por rabisco preto. E a representação perfeita da sensação de estar invisível no mundo real, como se ninguém mais ligasse. Outra teoria que também acho válida é a de que a festa do aniversário do Ring, onde Spawn não foi convidado, mostra que o maior medo dele é ser esquecido por quem ele mais amou. E o último pesadelo, como um falso pedido de desculpas, é a gota d'água. Ele percebe que não vai mais receber o que espera. E no fundo ele sabe que precisa deixar isso pra trás. Mas infelizmente já é tarde demais. Porém, esse não é o único final. Lembra que eu tinha comentado de um NPC estranho na dimensão dos sonhos? Ele é importante para esse outro final. O jogo em si contém 4 finais, sendo deles por não conseguir avançar para o próximo, e o outro literalmente sendo o Spawn e o Ring chutando um carro como se fosse uma bola e depois aparece uma galinha que parece ter saído de um Nintendo 64. Bom, este final eu considero como o final verdadeiro. Pois é, estranho por ele ser um final secreto, mas ele condiz bem com o que o jogo quer realmente passar.
Para conseguirmos esse final secreto, vamos precisar fazer umas coisinhas a mais. Jogamos novamente, passamos todo o dia 1. Entramos na dimensão dos sonhos e vamos para o nosso primeiro sonho novamente. Passamos pelo caminho, só que lá no final do caminho, em vez de irmos direto falar com o Ring, vamos no canto esquerdo do caminho e pulamos nesta plataforma. Fazendo isso, encontramos o Non-Texter. Você realmente me encontrou? Isso é bom. Significa que nem tudo está perdido. Spawn, tudo o que você vê agora não é real. Você precisa deixá-lo ir. Você está desapontado desde que ele foi embora. E posso ver isso. Mas por favor, se recomponha. É realmente difícil. Especialmente quando essa pessoa é importante para você. Mas você precisa tentar. Bem, aproxime-se dele. Eu estarei com você. Pelo visto, aquele fim para o nosso Spawn ainda tem uma salvação. Falamos com o Ring, fazemos tudo de novo, até o nosso próximo sonho chegar. Entrando nele, em vez de irmos direto à festa de aniversário, damos a volta na casa e lá está ele novamente. Muito bem, você me encontrou novamente. Boa sorte em deixá-lo ir. Você precisa disso. Uma fala curta, mas motivadora. Entramos lá, fazemos tudo de novo, novamente e passamos por tudo, até chegar nessa parte do último surto. Quando ele surta pela última vez, ele passa mal, seu coração bate a 1000 por hora e devemos nos acalmar. Minha cabeça dói, eu não posso ficar, não, muito tempo, não. E somos desconectados do jogo. O pouso até parece simples, né? Aperte o lado direito para pressionar a barra para o lado esquerdo e aperte o lado esquerdo para pressionar a barra para o lado direito. Mas você não tem noção do quão é difícil fazer isso no celular. Sério, se vocês não sabem, eu ainda tenho um computador que só aguenta rodar um Docs e nada mais. Então não tem como eu gravar por ele. Eu nunca me estressei tanto tentando fazer isso. Até cheguei a reclamar com minha amiga sobre isso. O tempo pra fazer isso é muito curto, que parece que ele tem um pavio curto e vai ter um ataque fulminante. Ele morre. Resumindo, o jogo me expulsa quando eu erro, tá? Ok, isso aqui deu essa? Beleza. Ele expulsa, literalmente expulsa, tá bom? Mas o problema é que quando ele me expulsar, eu tenho que rejogar o jogo inteiro. Entende? Eu tenho que rejogar o jogo inteiro, isso é chato, cara. Eu já rejoguei o jogo 4 vezes, tirando as gameplays que eu gravei, tá bom? Depois eu apelei a um vídeo do YouTube mesmo e vou deixar o crédito aqui. No último sonho, o Ring bate a porta. Seu coração gela. Spawn! Por favor, abre a porta. Eu vim me desculpar. Eu não quis te deixar tão mal. Mas sente que tem algo de errado, até escutar alguém falar. Não abra isso. Essa ação terá grandes consequências se o fizer. Spawn? Vou ter que esperar por você pra sempre? É ele, o Non-Texter. Ele realmente veio. Decidimos não abrir, mas o Ring insiste. Ignoramos ele e decidimos falar com o Non-Texter. Tudo está bem, Spawn. É apenas um pesadelo. Ele não é real. Venha. Vou explicar tudo pra você. Eu estou orgulhoso de você. Você realmente fez isso. Todo esse tempo você teve deprimido desde que o Ring foi embora. Todos se apegam às pessoas, mas você precisa saber como deixá-las ir. Caso contrário, você simplesmente se perderá como pessoa. Mas a coisa mais importante que tenho que pedir pra você: não guarde ressentimentos dele. Tente entender o Ring e por que ele se tornou assim.
Não esqueça que você era o único amigo dele, que significa que nem tudo é tão simples. Você conhece o caráter dele, então não se culpe. Talvez as coisas ainda possam ser diferentes. Foi um pesadelo? Não foi tão ruim. Finalmente acabou. Saímos da cama e olhamos a foto que tiramos com o Ring. Agora está na hora de deixar ir. Apenas peça desculpas a ele. Não há necessidade de pressa. Ring, apenas... Mas antes que o Ring bata a porta, ele vê o lixo do spawn. E lá estava a foto que os dois tiraram há muito tempo. Ring fica com raiva e joga a foto longe e em seguida indo embora, demonstrando que seu perdão nunca seria o verdadeiro. Para mim, esse é o final verdadeiro, porque ele nos revela coisas que ainda não tínhamos percebido antes. Desde o começo, Let Him Go nos fez sentir perdidos, como se algo estivesse faltando. Então surge ele, um personagem estranho, quase invisível. O Non-Texture, no qual já aparece desde a capa do jogo detrás do Spawn, como se já indicasse que é um tipo de consciência do próprio Spawn. Ele não é só um NPC escondido, ele é uma voz interior, uma espécie de consciência pura, talvez até um fragmento do próprio Spawn. Ele é quem diz o que ninguém mais tem coragem, que precisamos deixar ir e se recompor de suas dores. A mensagem é clara, Ring foi embora, mas ficar preso nisso está destruindo você. Durante os sonhos encontramos o Non-Texture mais de uma vez, sempre calmo, sempre presente. Ele nos prepara para uma escolha mais difícil, ouvir o Ring batendo na porta ou não abrir. E aí é que tá o momento mais tenso do jogo. A pergunta aparece dentro da nossa cabeça. Será que esse pedido de desculpas é verdadeiro? Ou é só mais uma armadilha emocional? Quando decidimos não abrir a porta, algo muda. Falamos com o Non-Texture e ele nos dá a mensagem final, para não guardarmos rancor e tentar entender o Ring. É um dos conselhos mais difíceis da vida real. Perdoar quem te machucou, sem se esquecer do que você passou. E acima de tudo, entender que guardar mágoa não cura, só prolonga a dor. A grande verdade é que, talvez o Ring nunca tenha voltado com a intenção de realmente se desculpar. Talvez ele só queria aliviar a própria culpa, e quando viu que não tinha mais controle sobre o Spawn, ficou com raiva. Porque pessoas que nos ferem, muitas vezes, não querem nos ver curados, elas querem nos ver presos a elas. No fim das contas, Let Him Go não fala apenas de perder alguém. Fala sobre a luta de deixar uma dor ir embora. Sobre como um abraço, um gesto de carinho ou uma simples palavra podem salvar um coração quebrado. E como às vezes não é o outro que a gente precisa deixar ir, mas a parte da gente que insiste em se machucar. Let Him Go não é um jogo sobre reatar laços. É um jogo sobre romper as correntes que nos impedem de viver. O verdadeiro final não é o reencontro, é o desapego. Spawn não salvou o Ring. Ele salvou a si mesmo. E a lição que fica é simples. Nem todo pedido de desculpas é verdadeiro. E nem toda dor precisa de uma resposta. Às vezes, o mais corajoso que podemos fazer é fechar a porta, respirar fundo e seguir em frente. Porque seguir em frente também é um ato de amor. Pessoal, esse vídeo deu bastante trabalho. Eu quis trazer aqui pra vocês esse jogo porque eu sei que como é difícil perder alguém. Principalmente alguém que um dia amamos tanto, que consideramos por tanto tempo como irmão, mas nos abandonou quando teve um pico de estresse desnecessário. Eu achei esse jogo e sua história bem interessante, e como não vi nenhum outro youtuber brasileiro falar a respeito, eu assim fiz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixa seu like, me ajuda bastante, e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Ademais, isso é tudo. Muito obrigado por terem ficado até o final. Isso significa muito pra mim. O meu nome é Cal e até o próximo vídeo.